Olá pessoal, eu sou o Jax E eu sou a Maria. e juntos nós somos os criadores da Escola de Constelação Familiar BSB. Exatamente. E essa escola tem como objetivo difundir as leis sistêmicas ou ordens do amor percebidas pelo alemão Bert Helling e que formatou o que nós conhecemos hoje como constelação familiar, né? Isso. E nós viemos aqui hoje para contar um pouco da nossa história para vocês. Nós somos professores, né? A minha formação inicial é educadora física, né? Então aqui. E lá atrás, em 2008, eu tive contato com essa abordagem, né? Isso, eu no ano seguinte, em 2009, e sou oficial da Polícia Militar do DF e tenho outras graduações, Direito, Contabilidade e Pedagogia em Andamento. Isso, além de ter um mestrado, né? Exato, mestre em ciência política, com ênfase em direitos humanos, cidadania e violência. Eu também estou com pedagogia em andamento, então, além de professora de educação física, pedagoga e terapeuta sistêmica familiar. Aí vem uma pergunta: o que esse pessoal do âmbito da área acadêmica está fazendo nessa seara de uma terapia? As terapias, na verdade, chegaram na nossa vida, né? Essa terapia da constelação familiar chegou na nossa vida por intermédio, no meu caso, por intermédio de uma aluna de personal trainer na época, que ela me falava sobre constelação familiar. Ah, não, Maria, vamos lá participar de um workshop e tal. E eu falava, gente, o que essa mulher tá achando? Eu não tenho problema nenhum, minha vida tá ótima. Então eu ficava inventando desculpas, sabe? Eu não via razão para ir participar de um workshop. Sim, aí a partir do contato dela, eu já tinha tido um contato anterior, mas não tinha tido nenhum interesse. Achava que isso não era sério, que isso era alguma magia, Macumba. macumba, tinha a ver com algo da área espiritual. Pois é. Então, quando eu iniciei, né, esse caminho, ele falava assim para mim, né, quando eu tava no treinamento, que eu chegava e assim, quando a gente vai para esse treinamento, nós voltamos assim muito mexidos. Então é assim, é como um guarda-roupa, eu me sentia assim, como um guarda-roupa que estava todo bagunçado por dentro e assim, cada módulo do curso era uma parte do guarda-roupa interno que eu arrumava. E olha que interessante, o meu guarda-roupa, nessa época a gente morava em João Pessoa, né? Hoje a gente mora em Brasília. Então assim, nessa época, lá em João Pessoa, sempre que eu chegava de um módulo, eu arrumava uma parte do meu guarda-roupa. Então um dia eu me dei conta, eu falei, gente, olha que legal. O que está acontecendo dentro de mim está acontecendo do lado de fora. Então é uma jornada, né? Então à medida que eu comecei nesse trabalho, chegava muito mexida, ficava ali uns 15 dias meio virada, ele olhava para mim e falava assim, Deus me livre de fazer esse curso. E ele estava fazendo... Não, ele queria fazer mestrado na época, né? E eu falava, não, faz primeira formação em constelação e tal. Ele falava, Deus me livre, porque você volta muito pior. Então, e aí eu comecei o curso em 2013 e em 2014 o mestrado. Então acabou que eu fiz as duas coisas ao mesmo tempo, duas áreas totalmente diferentes, mas tem pontos em comum. Exato, pessoal, mas assim, a gente brinca com essa situação. Assim, a gente brinca aqui entre nós e dividindo esse caminho com vocês, mas assim, é um caminho muito profundo, porque a constelação familiar, ela mostra como que está o seu interior, né? Eu brinco, eu falo assim que é um Big Brother da alma. Porque quando você vai lá, né, num módulo de treinamento que você vai trabalhar questões, não são coisas superficiais que vêm à luz, são coisas do profundo, suas e do seu sistema familiar. Então realmente não tem como você voltar
como se nada tivesse acontecido. Você volta completamente revirado. E aquilo que foi mexido dentro de você, ele precisa de um tempo para assentar. Então, é como quando você mexe um Toddy ali no leite, não tem um tempo para se você não tomar imediatamente, né? Ali vai decantando, né? E assim acontece com esse trabalho, né? Você mexe alguma coisa muito profundamente e você precisa mesmo de um tempo para deixar isso assentar. Então, eu vou falar por mim, ele fala por ele. Eu fui trabalhando e eu fui vendo os efeitos na minha vida, né? Nos outros círculos de relacionamento. Então, meu relacionamento com ele foi cada vez melhorando. O meu relacionamento com a minha família de origem, com os meus pais, com os meus irmãos. E aí a gente foi observando as melhoras. Então, a gente viu que esse negócio realmente funciona. Então chegou num ponto em que as pessoas nos pediam para ministrar palestras, um workshop. E aí, inicialmente foi interessante, que foi até da própria família e de amigos, né? E aí isso foi crescendo e nós resolvemos montar a nossa escola. Começamos com cursos presenciais e desde o ano passado, é isso? Não, tem 2 anos. Desde 2018 começamos a atuar na área online. E agora na pandemia nós intensificamos, estamos estudando mais sobre o marketing digital e migrando para essa área online. E a princípio, né, nós tínhamos dúvidas se a gente conseguiria acessar o aluno, acessar as questões do aluno. Porque quando a gente está juntos, né, assim, no presencial, você tem o campo ali onde você coloca os representantes e você consegue acessar. Mas olha o interessante, é quântico mesmo, né? À medida que nós acessamos à medida que o aluno traz uma questão para a gente, né? Mesmo ali no nosso grupo, no WhatsApp, né? Que a gente cria 2 grupos. O que acontece? No momento que a gente lê ou ouve aquele áudio do aluno, alguma coisa dentro de nós, uma fala do aluno, uma escrita, aquilo nos desperta. É como quando a gente está no campo mesmo presencial, que o aluno diz qual é a necessidade dele, de repente uma luz acende e a gente fala, vamos por esse caminho. Então esse ponto aqui é um sinalizador de um caminho que a gente tem que trilhar. E nós temos observado que é possível acessar o campo do aluno, mesmo que distante. Isso, e aí nós trouxemos mais ferramentas, né? Porque o que nós percebemos? Fazendo alguns cursos na área de consultoria sistêmica, eu me deparei com a modalidade, né? Como eles levavam aquela consultoria para grandes empresas. E aí nós trouxemos isso para o nosso curso online. Ferramentas de percepção pessoal e ferramentas de medição, instrumentos de medida para as constelações familiares. Então ficou bem interessante, porque o aluno agora tem a base, que nós somos fiéis a ela, né? Daquilo que foi percebido por Bert Helling, só que nós trazemos ferramentas de coach. Ela fez uma ferramenta muito interessante, ela fez uma roda da percepção, criou, né? Adaptou. Baseado nos 5 círculos de relacionamento. E eu trouxe ferramentas ligadas à gestão da complexidade, no caso, a questão do horizonte temporal. O que ficou claro para mim é que o horizonte temporal de cada pessoa pode ser amplificado quando ela resolve as suas questões pessoais, quando ela melhora em todos os âmbitos, em todos aqueles círculos de relacionamento que o Bert Helling percebeu. Então, isso atua no trabalho, no relacionamento de casal, relacionamento com os amigos, principalmente no círculo principal, que é no relacionamento com os pais. E aí nós fizemos um curso bem dinâmico, onde nós temos teoria e prática. São 10 dias bem intenso, né? E assim, a gente acabou de concluir com uma turma e o que a gente observa, né? Com esse curso é que esse primeiro círculo de relacionamento, que é o nosso relacionamento com os nossos pais, é o 20 que impacta 80, né? Você trouxe Exato, Pareto.
o Pareto, né? É teorema de Pareto? Exato. Então, assim, Lei de Pareto. Lei de Pareto. Então, é interessante observar que a forma que nós nos relacionamos lá com os nossos pais, o que aconteceu lá na nossa infância, as feridas que foram abertas lá nessa fase, elas impactam a nossa vida hoje. E eu vejo pessoas com 60 anos que continuam impactadas e tendo a sua vida meio que direcionada por conta dos acontecimentos lá do passado. Na verdade, não tem idade. O que ocorre? Um trauma que acontece nessa faixa etária nossa de 4 a 10 anos ou até um pouco mais. Até menos também, isso, né? Às vezes até na barriga da mãe, né? Exatamente. Esse trauma fica gravado no nosso DNA e na nossa alma. E o que acontece? É como se a pessoa, na fase adulta, estivesse dirigindo um carro, só que o tempo todo olhando pelo retrovisor. Ela não olha para frente, ela está sempre olhando para trás. E é o que acontece quando nós temos essas questões mal resolvidas. Nós observamos, e esse trabalho das constelações trazem muito claro para a gente que quando nós temos uma questão do nosso sistema familiar para ser olhada, seja por um emaranhamento de algo que aconteceu antes de nós e que a gente nem tem ideia, seja por uma postura nossa diante dos nossos pais, por exemplo, isso é mais urgente de ser visto do que qualquer outra questão, do que sucesso profissional, do que ganhar dinheiro, do que o relacionamento de casal. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Imagina que você tem que sair de casa e você perde a chave do carro. Então, o que é mais urgente para você? Você tem um compromisso, você tem que sair. Então, o mais urgente para você é achar aquela chave do carro. Então, toda a sua atenção, toda a sua energia naquele momento está sendo gasta para achar aquela chave, porque aquilo é uma prioridade para você. Então, é assim que funciona essas questões sistêmicas da nossa família e que nós estamos aí envolvidos. A nossa alma, a nossa atenção, o nosso inconsciente, que é quem governa a nossa vida basicamente, tá todo voltado e tá com toda a sua atenção para esse ponto. Então, enquanto você não olhar, você não vai ficar livre, inclusive doenças, né? Isso, aí dessa forma nós estamos presos a algo do passado e isso também está sendo visto bastante na saúde sistêmica, né? Que muitas doenças elas se originam desses traumas, dessas questões que nós estamos, que estão impregnadas na nossa alma. Exato, então quando a gente tem uma questão sistêmica não resolvida, é como se a gente andasse com o freio de mão puxado, né? Você não vai muito longe. Até você consegue seguir, muitas pessoas conseguem seguir, mas como é que você vai saber, medir aí, se tem alguma coisa errada? Imagina se tudo que você faz é um peso, é difícil. No relacionamento é um peso, é uma dificuldade. Com os filhos tem uma dificuldade. No trabalho é aquele negócio que não anda. Você sempre faz muito e recebe às vezes até menos do que você produz. Então quando você percebe que as coisas, que a vida está pesada, como se carregasse uma mala cheia de pedras, você percebe assim, opa, tem alguma coisa errada. E muitas vezes também você se esforça para ganhar dinheiro, por exemplo. Aí você até consegue, chega no nível, monta uma empresa, tem muitos funcionários, aí daí a pouco você quebra, você perde tudo. Então, a gente tem observado que isso muitas vezes está ligado a uma lealdade a alguém lá do seu sistema familiar que perdeu muito dinheiro, ou também às vezes ligado a famílias que tiveram escravos, né? Sim, geralmente há exclusões, né? Então essas exclusões geram esses emaranhamentos. E aí nós estamos presos a isso por gerações. Então, assim, nós desenvolvemos esse curso trazendo conhecimento dessas leis que regem os relacionamentos humanos, que é pertencimento, ordem e equilíbrio. O que nós trabalhamos também? Nós trabalhamos as consciências, que Bert Helling percebeu, a consciência leve, a consciência pesada, ao que ela serve,
e a questão dos círculos de relacionamento, que é algo muito interessante. O círculo de relacionamento familiar, o círculo de relacionamento do trabalho, o círculo de relacionamento do casal, independente de qualquer modalidade de casal, o círculo de relacionamento com os filhos e o círculo de relacionamento com a vida, com o todo. Exato. E assim, a gente percebe que existem muitas pessoas que estão meio perdidas. Elas chegam aí por volta dos 40 anos, né? A crise da meia-idade. A crise da meia-idade. E aí o que acontece? Quando a gente vai chegando por volta aí dos 40 anos, o que acontece? Se você seguiu bem nesses círculos de relacionamentos, seus recursos estão só aumentando. E outra coisa é interessante de observar. Se você não circulou bem aí por esses círculos de relacionamentos, o que acontece? Os seus recursos estão escassos, estão acabando. Porque, na verdade, a riqueza não está no dinheiro. A riqueza está no outro, nos outros. A riqueza está em ter bons relacionamentos. É isso. E uma vez a gente assistiu um filme, e esse filme nos trouxe uma compreensão, assim, sensacional acerca dos relacionamentos. Porque quando a gente está focado, né, numa área, nossa área são os relacionamentos humanos. Então, a gente assistiu esse filme e ele nos trouxe uma lição, assim, sensacional. Conta qual foi o filme, como que é o filme. Só era um ator, gente, imagine. Eles economizaram no filme, porque era só um ator, o Robert Redford. Exatamente. Então conta pra nós como é que foi esse filme. Então, no filme, ele tinha um acidente náutico e o barco dele ficava avariado. Então começava a entrar água no barco e ele ia perdendo primeiro a comunicação, depois o motor não funcionava, o motor do barco não funcionava mais, os mantimentos iam acabando. Aí tem o detalhe que ainda veio a embarcação, bateu uma embarcação grande, o navio, né, passou, bateu na embarcação dele, no barco dele, que furou o barco, né? Sim. Mas é isso que eu falei, no início ele sofreu um acidente. Pois é, mas aí o barco furou, aí ele conseguiu lá com umas fitas, né, tapar o buraco, mas aí depois veio uma tempestade. Sim, a tempestade abriu o buraco novamente e aí foi piorando a situação dele. Sim, aí pouco a pouco. Nessa porque ele não tá lembrando dos detalhes, mas eu tô. Então, veio a tempestade, abriu lá o remendo que ele tinha feito, levou os mantimentos dele. Exato. E aí ele ainda conseguiu salvar ali um pouco de água, um pouco daqueles enlatados e tal. Então acabou que ele ficou só num bote salva-vidas por um tempo. E aí esse bote também furou. E ao final do filme ele ainda tinha lá um sinalizador para pedir socorro. Que sobrou lá de tudo. Antes do bote furar. Exato. E ele enviava aquele sinalizador em alguns momentos do filme e estava acabando aquela munição do sinalizador. E o último ato dele foi enviar o último sinal e aí ele fez uma espécie de fogueira no próprio bote dele, já no desespero, porque ele sabia que não estava sendo visto. E aí nesse momento, que enquanto queimava o bote dele, ele foi afundando já, ou seja, já se entregando. Aí o que acontece? No final do filme, gente, a gente está contando o filme, mas é para ilustrar o que acontece na nossa vida. No final do filme, a gente só vê uma mão indo lá e resgatando ele. Aí o que acontece? O filme acaba, né? Mas qual foi a lição que nós tiramos desse filme? Que na vida também é assim. Se você segue na sua vida tendo bons relacionamentos, iniciando lá com papai e mamãe, você vai ter bons relacionamentos na sua profissão, no seu trabalho, você vai servir com amor. No seu casamento, você vai ter um bom relacionamento, vai ter equilíbrio na relação de casal. Porque a gente observa que o relacionamento de casal, ele não acaba por falta de amor. Nunca foi por falta de amor. Porque antigamente os casamentos eram arranjados. E as pessoas nem se conheciam.
elas a gente não pode dizer que elas se amavam, né? Elas equilibravam apenas. Aí quando eles começavam ali equilibrando, o que acontece? O amor podia vir a partir daquele equilíbrio da relação. E a gente observa hoje que os casais não estão juntos, não é por falta de amor, mas é porque hoje os casais não sabem mais equilibrar. Sim, e essa falta de equilíbrio interfere no casal e, por consequência, também no relacionamento dos pais com os filhos. Então impactou mais um ciclo de relacionamento. Exatamente, porque toda família começa com o casal. Então, a gente tem observado que se o homem ou a mulher não conseguiram ressignificar lá as suas próprias questões, o que elas fazem? O que o casal faz? Eles passam aquilo para os filhos. E no momento que eles passam aquilo para os filhos, os traumas do passado, os dramas, é transgeracional, vai passando, Exatamente. De pai para filho. Então observa como é importante o casal. Se o casal vai mal, o relacionamento, as crianças também não seguem bem. Lá no trabalho, eles também não conseguem seguir bem. Com os amigos também tem um abalo, porque você só encontra para quê? Para reclamação, para falar de problema. E aí vai impactando todos os círculos e a pessoa vai mal em tudo. E aí chega o ponto, muitas vezes, de separar, da separação como uma possível solução. E o que nós observamos, né? Que hoje em dia a tolerância está bem reduzida, né? Da mulher com relação ao homem, do homem com relação à mulher. Se não tá bom, vamos separar. É o primeiro pensamento. E já existem casais que já se casam assim. Se não der certo, a gente separa. Mas sabe o que acontece? Aqui, nessa relação, existe, quando a gente se junta lá, que a gente se conhece, que a gente faz sexo, acaba que a gente fica vinculado, né? Então, assim... Sexo com amor. Então existe... Ou que tem filhos. Essa questão de vínculos é mais profunda. Nós vamos explicar mais lá no curso. É coisa que a gente tem que para que seja bem entendido, é algo que a gente tem que aprofundar. Não é o objetivo aqui desse vídeo. Mas o que acontece é que quando esse casal aqui se constitui, existe um vínculo. E esse vínculo, ele não se desfaz com a separação. É um vínculo, vamos dizer, perpétuo. Aí você pode falar assim, não, Maria Jacques, mas como é que a gente faz então? Olha só, em caso de separação, só existe separação mesmo que funciona se for com amor, se for com respeito a esse vínculo, se for com respeito a tudo que foi vivenciado. Sim, aí nós vamos fazer a despedida com amor, que é uma solução para que cada um siga bem e para que os filhos também desse relacionamento sigam bem. Mesmo que não tenham filhos, né? Imagine, é um casal que não teve filho, ficou um tempo junto, não deu mais certo a partir dali, a partir do ponto que não deu certo, porque até onde eles seguiram juntos deu certo. Então, a partir do momento que eles percebem que não dá mais para seguir junto, eles precisam, se quiserem se liberar para uma nova relação, eles precisam fazer essa despedida com amor e respeito. E olha só, nós conhecemos pessoas, temos amigas que se casaram uma vez, não tiveram filhos, mas que está conectada a esse parceiro até hoje. Não conseguiu se desvencilhar. Sim, isso ocorre porque a pessoa não faz uma despedida com amor, fica com aquela mágoa, remoendo aquela mágoa, aquela dor e fica acusando o outro pelo término do relacionamento e geralmente ou os dois não seguem bem ou um deles não consegue seguir e o outro segue, refaz a sua vida. E assim, outra coisa que a gente observa também como reflexo dessa postura lá nesse primeiro círculo de relacionamentos é que a relação do casal, a lei que vigora aqui, dentre as três que o Bert percebeu, que é pertencimento, ordem e equilíbrio, no relacionamento de casal é equilíbrio. Só que o homem e a mulher só estão prontos para equilibrar na relação do casal se eles estiverem com uma postura de adulto.
Mas imagine que você tem uma ferida aberta lá na infância e que por conta dessa ferida você ainda está infantil. Porque todos nós, em um grau ou outro, nós temos uma ferida aberta na infância. E uma parte de nós ainda está lá, presa. Então, se esse trauma foi muito grave lá atrás, acaba que tem uma grande parte sua que está presa lá. Então, alguém que está preso lá na infância, consegue equilibrar na relação aqui? Não, na verdade, nós temos aí um relacionamento infantil, nós temos uma criança vivendo um relacionamento de adulto, então nós precisamos ir lá com esse adulto, resgatar essa criança, ressignificar esse trauma, aí agora no futuro você segue como adulto equilibrando as suas relações. Pois é isso. E olha o que é mais interessante, é que alguém que tem uma postura ainda infantil por conta de um trauma lá da infância não ressignificado, o que vai acontecer? Ela vai atrair alguém na mesma condição, alguém que está na mesma vibração com ela, alguém que tem uma ferida parecida e que também precisa olhar alguma coisa lá no sistema. Então, repare que se você encontra uma pessoa aí por conta das feridas de vocês dois, não é por falta de amor, vocês não conseguem seguir juntos. Aí você diz assim, não, eu vou me separar porque não tá dando certo, a culpa é do outro, então eu vou procurar uma nova relação. O que acontece? Se você não curar aquela ferida, o que vai acontecer? Você vai estar em outro relacionamento e aquilo vai acontecer novamente. Aí você vai dizer, poxa, no namoro fulano é diferente, mas agora eu tô vendo que ele tá parecido com o fulano que eu separei lá. Parece que eu tô casado com a mesma pessoa. É isso mesmo que acontece, por duas razões. Primeiro, porque você não olhou aquilo que está pendente lá da fase da infância. E segundo, porque provavelmente quando você se separou, você não fez também uma despedida com amor. Então, quando a gente não faz uma despedida com amor, a gente fica ligado àquele parceiro. Uhum. Então, uma coisa que a gente observa aí com a lei do pertencimento é que aquilo que a gente quer excluir nos aprisiona. Então, quando eu quero excluir o parceiro anterior, julgando aquele comportamento, querendo deixar de fora e dizer, não, aquilo não foi válido, o que acontece? Eu vou ser convidado pela consciência aí do grupo, a consciência arcaica, a repetir aquele padrão que é uma espécie de convite para que a gente reconheça o que foi antes. Só que se a gente não torna isso consciente, o que acontece? Se não tornamos conscientes, nós vamos repetir isso indefinidamente. É como quando Nietzsche fala, né, do eterno retorno, daquela repetição eterna. E uma solução se encontra nessa terapia das constelações familiares, na verdade nessa filosofia, né? Começou com a terapia, foi para a filosofia e hoje muitos já veem como uma ciência, né? Até porque nós já temos trabalhos de doutorados ligados ao estudo das constelações familiares. Além de todas as áreas. Sim, nós temos a constelação familiar sendo aplicada no judiciário, na saúde sistêmica, na educação sistêmica, na consultoria organizacional, nas famílias, nos relacionamentos familiares, ou seja, está em todas as áreas. Já tem o coach sistêmico, né? Isso. Onde as pessoas já ajudam as outras em todas as áreas da sua vida e já baseado nessas 3 leis: pertencimento, ordem e equilíbrio. Então, conhecer essas 3 leis, eu sempre falo, eu faço até uma analogia com o GPS, né? Porque o GPS, hoje em dia, ninguém se perde mais, só se quiser, né? Só se não usar o Waze ou o Google Maps. O Google Maps? Exato. Então, assim, o que acontece com o Waze ou com o Google Maps? Eles te dão uma direção. Daí, às vezes, você meio que passa despercebido, passa do retorno, não olha direito. Então, você vai para uma outra direção. Mas o que o Maps ou o Waze fazem imediatamente? Você redireciona a rota e volta lá, refaz e segue a direção correta.
Isso, para você chegar mais rápido. O que que acontece com o conhecimento dessas leis que o Bert percebeu, desses princípios que sustentam as constelações, que a gente costuma dizer que é um tripé, né? Que é o entendimento das consciências, o entendimento das 3 leis e o entendimento dos 3 círculos de relacionamentos. Então, quando você conhece esse tripé e aplica isso na sua vida, traz consciência para aquilo que está acontecendo na sua vida, aonde você perde completamente a inocência, né? Porque você sabe que você pode até não ser culpado por o que está acontecendo na sua vida, mas você é responsável. Então, no momento que você sabe disso, é uma espécie de GPS. Sim. Então é isso, né? Acho que nós estamos lançando em breve nossa próxima turma e convidamos você a nos acompanhar nessa jornada. O nosso objetivo, né? Eu tenho como propósito de vida mesmo. Ele ainda tá atuando lá na polícia, como, né, ele é major da polícia daqui, ele falou, né? E assim, mas eu, nesse momento, toda a minha energia, todo o meu esforço está sendo voltado para levar o conhecimento dessas leis para todas as pessoas, em todos os lugares, porque por meio das ferramentas digitais e a gente estudando ainda mais para poder saber manejar, né, navegar nessas águas aí do mundo digital, porque nós temos mais de 40, na verdade. Pouco mais. É um desafio pra gente, né? Então, assim, às vezes a gente perde a paciência e fala, não, meu Deus, aonde é que eu aperto aqui? Aí chama as meninas aí de 20, 13 anos, 19 anos, e elas falam, não, é aqui. Aí aperta um botão, puf, e aí tudo se resolve. Então, nós estamos estudando essas ferramentas para que a gente possa levar esse conhecimento dessa forma simples, simplificada. A gente pegou aí, sintetizou o nosso caminho de 11 anos em 10 dias, né? Então, num curso de 10 dias, a gente passa esse conhecimento básico que a gente levou pelo menos uns 6 anos para ter essa compreensão do que é o essencial da constelação, porque muita gente fala sobre constelação familiar, mas poucas pessoas conseguem sintetizar e traduzir nesse formato que a gente conseguiu perceber aí ao longo desses 11 anos. Isso, o que nós fizemos? Nós pegamos das constelações familiares o conhecimento do 20% que impacta 80%. E em 10 dias nós passamos todo esse conhecimento para vocês ficam com esse material. E a partir disso, vocês vão poder seguir bem melhor, bem mais leve em todos os âmbitos de relacionamento. E claro, quem quiser se aprofundar mais, vai buscar isso que falta, mas é o impacto 80%. E esses 20% que faltar, você vai buscar. A gente também percorreu e ainda percorre, a gente está sempre estudando e buscando outras ferramentas, porque não pensem que nós estamos com as nossas feridas todas curadas, com todos os nossos traumas ressignificados. Não, nós fazemos parte aqui, de uma comunidade de destinos, nós estamos ligados a muitos outros. Então não é assim, o Bert Helling, o criador dessa abordagem, na autobiografia dele, né, que ele morreu ano passado, ele deixou uma autobiografia. Com 92 anos, um ano antes de morrer, ele ainda precisou fazer uma constelação para olhar para uma situação que não estava resolvida com a mãe dele. Então, se ele, que é o cara que criou a abordagem, ainda tinha questão com a mãe, imagine nós. É isso, nós estamos a serviço. A palavra nós é estamos a serviço. A serviço da reconciliação. Exatamente. E a serviço da reconciliação com quem em primeira instância? Primeiro, com você e com seus pais. Porque quando a gente se reconcilia com os nossos pais, já que nós somos 50% cada um, nós nos reconciliamos conosco. E quando nós nos reconciliamos conosco, a gente se reconcilia com o mundo, com todos. Com todo. Então é isso.
Esses somos nós, Jacques Nogueira Araújo. Jacques Nogueira Araújo e Maria Martins, a serviço da vida por meio do conhecimento sistêmico, aquele que olha para todos. um beijo e até breve. Até nos veremos.